Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o segundo trimestre de 2022. O título desta série de lições é Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O escritor desta série de lições é o pastor Osiel Gomes. E chegamos hoje à lição de número 3, que tem por título Jesus, o discípulo e a lei. O texto áureo está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 20, e nos diz: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Já a verdade prática nos ensina, os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança com Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. O texto escolhido para a leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 20. Acompanhe a leitura, por favor. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O plano de aula nos apresenta 3 objetivos para esta lição. Primeiro, mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Segundo, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito. Finalmente, terceiro, conceituar a justiça do reino de Deus. Meus irmãos, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download estará aqui, logo abaixo, na descrição deste vídeo. E se você desejar, por algum motivo, receber essas notas de aula via WhatsApp, por favor, nos mande uma mensagem neste WhatsApp que está aparecendo aqui em cima na sua tela, nos informando o seu nome e um dos seus sobrenomes para que possamos incluir o seu contato na lista de transmissão. Normalmente transmitimos este arquivo logo que fica pronto, normalmente no domingo no final da noite. Isto posto, vamos então ao comentário. Meus irmãos, vamos iniciar hoje o estudo da segunda parte do Sermão do Monte. D.A. Carson nos diz que os primeiros 16 versículos do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus são apenas uma introdução a todos os temas que serão tratados durante o Sermão do Monte. E a partir de agora nós vamos estudar o que D.A. Carson chamou de o corpo do Sermão do Monte. Agora sim, introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Meus irmãos, existe no senso comum, o que é o senso comum? Já expliquei em outras lições. O senso comum é aquele pensamento popular. Então, existe um pensamento, no senso comum, até por conta de ensinamentos nos púlpitos das nossas igrejas, de que nós, cristãos, não mais vivemos debaixo da lei. Na realidade, isso não é realmente apenas um senso comum, mas faz parte realmente da doutrina bíblica para nós da Nova Aliança. Então nós, como cristãos, servos de Cristo, não estamos mais debaixo do jugo da lei de Moisés. Mas sim, nós estamos debaixo da lei do reino de Deus, das leis colocadas por Cristo Jesus, e que se nós formos comparar entre aquilo que nós encontramos ali nos 10 mandamentos e aquilo que o Senhor Jesus Cristo definiu como conduta do cristão, nós veremos que hoje o nosso código de ética é muito maior, muito mais elevado do que aquele preconizado simplesmente na lei de Moisés.
Então, não estamos mais debaixo da lei de Moisés, mas sim estamos debaixo da lei de Cristo. E nesta aula nós vamos estudar justamente como foi que o Senhor Jesus Cristo se relacionou com a lei de Moisés durante o seu ministério terreno e, conforme o comentarista pontuou, qual é a expectativa do Senhor Jesus Cristo em relação a nós, igreja, no que diz respeito a essa mesma lei. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito e, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. Aqui, meus irmãos, o comentarista nos dá uma visão geral dos temas que nós estudaremos durante esta lição. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Na realidade, meus irmãos, essa questão de Cristo não ter vindo destruir a lei, ele mesmo próprio mencionou, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe. Um outro ponto a ser mencionado, meus irmãos, é que toda a vida de Cristo foi baseada naquilo que encontramos na lei e nos profetas, que para nós hoje é chamado de Antigo Testamento. Então, toda a vida de Cristo, todo o ministério de Cristo foi baseado justamente nessas leis. E que, conforme mencionamos, ele não veio aboli-las. O comentarista menciona que ele veio aperfeiçoá-las. Mas, na realidade, no nosso entendimento, existe, na realidade, uma separação entre duas coisas. A lei de Moisés é a lei, conforme nós veremos mais adiante na lição, é uma lei que mostra o pecado, uma lei que trouxe condenação, que trouxe maldição. Já a lei de Cristo, que é essa mesma lei de Moisés, de uma forma potencializada, o comentarista disse, aperfeiçoada, né? Então nós podemos pegar essa questão da lei de Moisés, que é a lei que nós seguimos hoje, alguns preceitos dessa lei de Moisés, que o Senhor Jesus Cristo meio que potencializou, ou seja, se a exigência na lei de Moisés era, por exemplo, nessa dimensão, para Cristo ele elevou o nível, aumentou muito mais a exigência no que diz respeito a como nós devemos nos comportar, portar, sentir e falar como verdadeiros servos de Cristo. Somado a isso, meus irmãos, nós podemos mencionar que a própria Bíblia diz, ou o próprio Senhor Jesus Cristo diz, que a lei e os profetas, que seria a lei, o que encontramos hoje no Antigo Testamento, era o que deveria guiar o povo de Israel. Na realidade, era o que guiava o povo de Israel. Vamos ler o que está ali. Em Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 16, na Nova Versão Transformadora. Percebam. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. Então veja que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que até a vinda de João Batista, o que guiava o povo era justamente a lei de Moisés e os profetas, o que, conforme mencionamos, podemos considerar hoje como o Antigo Testamento. Então, de forma alguma, Cristo veio destruir esta lei, mas sim, em primeiro lugar, ele veio cumpri-la e também estabelecer a base doutrinária do seu reino, que também foi baseada nessa mesma lei de Moisés, porém, conforme eu mencionei, potencializada. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Meus irmãos, nós já mencionamos, já estamos mencionando isso desde a lição de número 1, que os requisitos para que nós entremos no céu são muito maiores do que termos apenas uma vida de religiosidade. Os escribas e fariseus naquela época, eles tinham apenas uma aparência de piedade, uma aparência de religiosidade. Porém, as suas ações eram completamente diferentes, né? O que estava dentro do seu coração, aquilo que eles faziam, vamos dizer assim, às escondidas, e principalmente o que eles tinham dentro do coração, era muito diferente daquilo que eles pregavam, daquele jugo que a Bíblia fala, que eles colocavam nos ombros das pessoas que os ouviam. Então percebam, Cristo exige de nós mais do que simplesmente uma mera vida de religião, uma mera religiosidade.
Cristo exige de nós, ou de todos aqueles que querem entrar no céu, uma vida de perfeita, de profunda comunhão com Ele através do Espírito Santo. Então, é dessa forma que o Senhor Jesus Cristo disse que se a nossa justiça não for maior do que aquela que os escribas e fariseus tinham na época, que eram os religiosos da época dele, nós não conseguiremos entrar no céu. Daí depreendemos que nós precisamos observar e até perseguir no sentido de alcançar, a ter uma vida repleta daquela justiça que vem de Deus. Devemos ser justos, devemos ser sinceros, devemos ser honestos diante de todas as pessoas e também diante do nosso Deus. A palavra-chave desta lição é justiça. O tópico 1 da lição nos diz: Jesus cumpriu toda a lei. Subtópico 1. Um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão "não pensem" revela exatamente isso. O Senhor Jesus Cristo impactou de uma forma tão profunda aqueles religiosos da época, com palavras, com situações, com parábolas e ações em que aquelas pessoas ainda não tinham experimentado. E isso causou na vida deles um grande choque. E ele foi considerado, conforme eu mencionei, como alguém que estava querendo instituir uma nova religião. Mas esse juízo dos judeus, meus irmãos, estava completamente equivocado. Porque Cristo não queria estabelecer uma nova religião. Cristo estava anunciando justamente o reino de Deus que estava chegando, aquele reino espiritual que viria a dominar no coração daqueles que aceitassem a Cristo como seu Salvador. E conforme nós vimos na introdução, a intenção do Senhor Jesus Cristo não era revogar a lei e não era trazer uma nova religião, mas ele veio, em primeiro lugar, para cumprir toda a lei de Moisés. Então, em resumo, ao invés de combater a lei de Moisés, ao invés de destruir a lei de Moisés, o nosso Senhor veio para cumpri-la integralmente. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Meus irmãos, aqui nós precisamos nos lembrar uma coisa. Os escritos do Antigo Testamento, todos eles têm ligação direta com a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não podemos negar, não podemos em momento algum duvidar da importância que nosso Senhor Jesus Cristo dava aos escritos do Antigo Testamento. Aqui o comentarista escreveu algo bonitinho, né? Que o Senhor Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Claro que ele sabia por quê? Porque esse texto do Antigo Testamento revelava tanto a vida de Cristo quanto o seu ministério de Salvador. Até a Bíblia no Antigo Testamento menciona, né, que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então o Antigo Testamento inteiro revela a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele estava convicto disso. Inclusive, ali no Evangelho segundo São João, o Senhor Jesus Cristo João deixou registrado que o Senhor Jesus Cristo disse, né, que examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo dizendo que o Antigo Testamento, as Escrituras, que ele chamou de Escritura, era o Antigo Testamento. Essa Escritura é que testificava de Cristo. Então, meus irmãos, não há como nós duvidarmos, não há como nós ficarmos pensativos a respeito do valor que o Senhor Jesus Cristo dava para o Antigo Testamento. Por quê? Porque era o Antigo Testamento, o Antigo Testamento quem revelava tanto a vida quanto o ministério do nosso Senhor, e sem falar que o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Não há como questionar o valor desta palavra. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Na realidade, meus irmãos, aqui, como um pensamento meu, o comentarista mencionou, né, que o Senhor Jesus jamais ousara ser um revolucionário portador de um espírito destrutivo. Mas eu entendo que o Senhor Jesus Cristo foi um revolucionário,
porque ele revolucionou, ou seja, ele trouxe uma revolução, trouxe uma transformação, uma modificação tão grande no modo como as pessoas devem se relacionar com o seu Deus, que ele pode sim ser considerado um revolucionário, mas no sentido benéfico da palavra. Ele trazendo uma revolução, uma transformação, uma modificação tão profunda no nosso modo de se relacionar com Deus, que eu considero isso como sendo uma revolução. Ele revolucionou toda a parte espiritual nessa questão de se relacionar com Deus. Mas com certeza, no lado pejorativo, de forma alguma. Cristo veio transmitir as boas novas do reino de Deus, onde Deus estava oferecendo, através do sacrifício de seu Filho, uma oportunidade para nós nos reconciliarmos com Ele. Então, verdadeiramente, Cristo não foi um revolucionário no sentido pejorativo, no sentido negativo da palavra, mas sim ele foi um revolucionário no sentido de trazer uma transformação profunda na forma como o homem deve e pode se relacionar com o seu Criador. Assim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Aqui, meus irmãos, o comentarista está dando bastante ênfase, bastante importância às tradições. Mas nós precisamos, é verdade que existem algumas tradições que são muito importantes, mas nós não podemos considerar todas as tradições como sendo benéficas. Nós temos que ter maturidade o suficiente para analisar se essas tradições realmente eram coisas boas ou eram coisas ruins. Vejam, por exemplo, no caso dos fariseus, na discussão do Senhor Jesus Cristo com os fariseus. Os fariseus estavam colocando a sua tradição acima do que a palavra de Deus ensinava. Vamos ler o que está ali em Mateus capítulo 7, versículos 9 a 13, na Nova Versão Transformadora. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Então, meus irmãos, por mais que nós tenhamos essa tendência de valorizar as tradições, nós temos que tomar muito cuidado qual é a tradição que nós estamos defendendo. Lembrando que aquilo que tem de maior valor na nossa vida é o que diz a palavra de Deus. Então, as nossas tradições, elas devem ser preservadas desde que elas estejam de acordo com a palavra de Deus. Qualquer tradição que queira ocupar a palavra de Deus, ou mesmo que esteja contrário ao que diz a Bíblia Sagrada, essas tradições devem ser eliminadas e modificadas. Na realidade, não modificadas, mas essas tradições devem ser abandonadas e desenvolvido um novo costume de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Subtópico 2, Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Conforme nós mencionamos, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, com o seu discurso forte e até diferente daquilo que aqueles religiosos haviam experimentado, haviam vivido, era tudo novidade para eles, tanto a questão do teor das palavras do Senhor Jesus Cristo, como a sua autoridade, tanto no que diz respeito à sua palavra, quanto no que diz respeito aos sinais que ele fazia, aquelas pessoas foram grandemente impactadas e ele acabou sendo considerado pelos religiosos da época, conforme o comentarista mencionou, como um agitador, um revolucionário, um destruidor da tradição recebida. Inclusive, nós vemos vários pontos onde os fariseus questionam ao Senhor Jesus Cristo a respeito do comportamento dos seus discípulos. O comer sem lavar as mãos, o passar pela seara e recolher, se eu não me engano, espigas de milho para comer quando eles estavam com fome.
Então, várias situações em que os fariseus questionaram a Cristo a respeito dos seus discípulos e o Senhor Jesus Cristo disse a eles coisas profundas e coisas impactantes. Então, quando nós vamos somar todas essas questões, os religiosos passaram a considerar ao Senhor Jesus Cristo como sendo realmente um agitador ou alguém que quisesse mudar os costumes que os judeus vinham cultivando, né, por longas e longas décadas e até séculos. Mas na realidade a Bíblia menciona, nos dá a entender que aqueles religiosos era com inveja de nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Na realidade, conforme eu já mencionei, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo elevou o patamar dos mandamentos para o reino de Deus a um nível maior do que a lei. Já citamos isso em edições anteriores, mas o judeu, o israelita, ele era julgado por aquilo que ele fazia. Por exemplo, no caso do adultério, para que alguém pudesse ser condenado por causa do adultério, ele precisaria ser pego no próprio ato adulterando. Se um casal fosse pego no próprio ato adulterando, os judeus tinham, os israelitas, né, tinham autoridade pela lei de Moisés de apedrejá-los. Porém, na lei de Cristo, o adultério não é tão somente o ato consumado, mas até o pensamento do coração, no sentido de cobiçar uma mulher que não é a nossa, já se constitui em adultério. Então percebam aí a elevação do nível da exigência de uma vida de justiça. Então, queridos, de forma alguma o Senhor Jesus Cristo veio falar contra a lei de Moisés ou destituir aquela lei. Na realidade, ele baseou a sua lei, ou a lei do reino de Deus, na lei de Moisés, só que elevou o nível, tornou ela ainda mais exigente para aqueles que têm o desejo de ir morar no céu. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Aqui, meus irmãos, há vamos dizer assim, uma certa controvérsia no sentido de que realmente a lei de Moisés era uma lei mais no que diz respeito à ação. Não que Deus não exigisse que o coração fosse puro. Deus exigia sim que o coração fosse puro, porque todos aqueles que se relacionam com Deus precisam ser santos, tanto no espírito, alma e corpo, como Paulo disse lá na sua primeira carta, se eu não me engano, aos Tessalonicenses. Mas o fator que media, a medição dessa santidade, era justamente através das atitudes. Eram as atitudes que mostravam para as pessoas se um determinado indivíduo estaria ou não cumprindo a lei de Moisés. Mas isso, conforme também já citamos em aulas anteriores, abriu um precedente muito grande para o legalismo, a pessoa obedecer simplesmente para ser visto pelos homens, a pessoa obedecer simplesmente por obedecer. Mas quando Cristo veio e estabeleceu as bases do reino de Deus, os mandamentos, ele nos deixou claro que Deus estaria tratando conosco a partir do interior do nosso coração, não apenas através das nossas ações, mas também dos nossos pensamentos e intenções do coração. Então nós vemos que realmente Cristo veio tornar as coisas. O comentarista menciona aqui que ele veio deixar a lei perfeita. Na realidade, a lei que é perfeita é a lei de Cristo, que trouxe o homem justamente para desenvolver uma vida espiritual para poder se relacionar com Deus Todo-Poderoso. A lei de Moisés, conforme nós veremos mais para frente, o objetivo dela era tão somente mostrar o pecado, revelar também que nós somos pecadores. Já a lei de Cristo, a qual nós como igreja estamos abaixo dela, né, debaixo dela, essa lei de Cristo, ela além de ser uma lei mais exigente, nós contamos ainda com a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a cumprir essa lei. Nós veremos mais adiante que nós leremos um texto que diz, né, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei de Moisés era uma lei de letra, era uma lei que regia, que mostrava, que apontava que todo homem é pecador. Já a lei de Cristo, mesmo ela sendo mais exigente,
nós recebemos a ajuda do Espírito Santo para que consigamos viver de acordo com essa lei. O Pai Celestial nos deu um ajudador, o Consolador, o Espírito, aleluia, o Espírito Santo que habita dentro de nós, para nos ajudar, queridos irmãos, a que nós melhoremos, a que nós aperfeiçoemos a nossa vida em todos os sentidos, de forma a que nós andemos de acordo com as leis do reino de Cristo. Então, realmente, foi uma grande, vamos dizer assim, uma grande melhoria. Na realidade, tem na língua portuguesa, eu não sei exatamente qual palavra que usar, mas o certo é que Cristo veio e melhorou, aperfeiçoou. Foi um grande aperfeiçoamento da lei de Moisés, a lei do reino de Deus deixada por nós, por Cristo Jesus. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada nem estática. Retrógrada é aquilo que vai que anda, né, que retrocede, que vai para trás. O estático é aquilo que não se muda, que não se move. Como o comentarista menciona aqui, a revelação da palavra é progressiva. Ela começa de um jeito e vai aumentando essa revelação. Continuando, nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. Aqui, meus queridos, o comentarista nos revela uma grande verdade espiritual. O nosso Deus nunca se revela de uma forma completa de uma única vez. A revelação de Deus para nós precisa ser uma revelação progressiva, uma revelação que vai aumentando de acordo com o tempo. Esse é o modo de Deus trabalhar. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo disse exatamente isso para os seus discípulos. Vamos ler o que está ali em João, capítulo 16, versículo 12, vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Como assim? 12 discípulos que estavam com Cristo, sei lá, eu não sei exatamente em qual tempo, quanto tempo de ministério Cristo já tinha quando ele falou isso junto aos seus discípulos, mas vamos imaginar que os discípulos estivessem andando com Cristo há 1 ano. Aí chega um momento que o Senhor Jesus Cristo diz, olha, eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. O que significa isto? Significa, meus irmãos, que aqueles discípulos ainda não tinham um nível de maturidade, ainda não tinham atingido um nível de maturidade mínimo para que eles pudessem ter aquele tipo de conhecimento, aquele tipo de revelação. E a mesma coisa acontece conosco. Conforme nós vamos amadurecendo na fé, amadurecendo na jornada da salvação, nós nos habilitamos para que Deus se revele mais e mais nas nossas vidas, né? Dependendo do quanto nós o buscamos, do quanto nós estudamos a palavra, do quanto nós desenvolvemos a intimidade com o Espírito Santo. Então, isso que o comentarista colocou aqui é uma grande verdade espiritual. A revelação de Deus em todas as formas para as nossas vidas é uma revelação progressiva. Deus vai se revelando mais e mais de acordo com o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Os meninos na fé, aqueles que estão ainda com um nível de maturidade muito baixa, essas pessoas, elas normalmente não têm grandes revelações de Deus. Elas, inclusive, se alimentam de leite. A Bíblia fala que os novos convertidos, os imaturos, só suportam leite, que é a palavra de Deus assim, bem na superfície, bem rasinha, vamos dizer assim. E conforme a maturidade vai chegando nas nossas vidas, aí nós vamos tendo condição de nos aprofundar mais em toda a parte da vida espiritual, tanto no estudo da palavra, quanto na comunhão com Deus, revelação de Deus, e principalmente nos habilitamos a receber de Deus revelações mais profundas para a nossa vida. Então, concordo plenamente com o comentarista nessa questão. Subtópico 3, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego pleroo, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir literalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela esta expressão. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Na realidade, meus irmãos, o comentarista menciona, quer fazer uma ligação entre
a lei de Moisés e a lei do reino de Deus estipulada por Cristo. Eu, no meu entendimento, eu prefiro fazer uma desassociação. Por que isso? Justamente para não trazer confusão na cabeça dos novos convertidos que nos ouvem. Porque está claro para a maioria das pessoas que nós, como igreja, já não vivemos mais debaixo da lei de Moisés. Então, se nós falarmos para os novos convertidos, a lei que nós seguimos hoje é a lei de Moisés, mas é uma lei de Moisés aperfeiçoada, isso pode trazer confusão. E na realidade, meus irmãos, no meu entendimento, a lei de Cristo, aquilo que nós vivemos hoje, não é a lei de Moisés, é a lei de Cristo, que teve alguma base na lei de Moisés, mas essa base foi trazida de lá, por quê? Porque a base da lei de Moisés era uma lei moral. Notem que a lei cerimonial, ela caiu por terra, a lei civil caiu por terra, o que sobrou foi justamente a lei moral, porque a lei moral é imutável. Então a lei do reino de Deus, a lei de Cristo, é baseada nos conceitos morais da lei de Moisés, porém não tem ligação nenhuma com a lei de Moisés. Lei de Moisés é uma coisa, Êxodo capítulo 20, as leis de Cristo que foram ministradas no Sermão do Monte e durante todo o Evangelho e depois consolidada por Paulo ali na definição, na base doutrinária da igreja, não tem relação com a lei de Moisés. O que permaneceu da lei de Moisés, vamos dizer assim, no que a lei de Cristo se baseou foi nos aspectos morais. Nos aspectos morais, nós estamos mantendo os aspectos morais na lei de Cristo, mas esses aspectos morais até elevados, aperfeiçoados, ou seja, elevados a um novo nível. Conforme eu mencionei, na lei de Moisés, a pessoa era julgada pelo que fazia. Na lei de Cristo, nós somos julgados pelo que nós pensamos, pela intenção dos nossos corações. Então eu gostaria realmente de tentar fazer essa distinção, não fazer uma ligação dizendo que a lei de Cristo é uma lei de Moisés melhorada, justamente para não trazer confusão na mente dos novos convertidos, aqueles que nos ouvem. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as Escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam a lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. Aqui, meus irmãos, o comentarista mais uma vez está fazendo essa ligação, né, que a lei do Senhor é a lei de Moisés aperfeiçoada. Já comentamos convosco a esse respeito, mas o que precisa ficar claro aqui nessa questão que o comentarista mencionou é que aparentemente, percebam, aparentemente o Senhor Jesus Cristo trouxe alguns pequenos conflitos. Quando ele falou, por exemplo, do sábado, que ele era o Senhor, que ele é o Senhor do sábado. Isso trouxe um pouco de impacto na vida daqueles judeus, porque eles tinham que o sábado como um dia sagrado, a ponto de estabelecerem certas tradições que não faziam muito sentido. E o Senhor Jesus Cristo, estabelecendo o reino de Deus, ele colocou por terra a exigência do sábado, porque ele mesmo disse que ele era Senhor, que ele é o Senhor do sábado. Então, na realidade, o Senhor Jesus Cristo trouxe alguns pequenos conflitos, e o principal deles era em relação ao sábado, da não obrigatoriedade, por exemplo, daquela observância do sábado igual os judeus e principalmente os fariseus estavam defendendo. Então, principalmente no que diz respeito ao sábado, ele trouxe um pouco de confusão, entre aspas, na cabeça daquelas pessoas. Por quê? Porque o sábado, conforme eu mencionei, foi o único requisito da lei moral, que é o Êxodo 20, quando os 10 mandamentos, aquilo é chamado de lei moral. Da lei moral, somente a guarda do sábado caiu por terra hoje na nova aliança. Todos os outros 9 mandamentos ainda continuam, vamos dizer assim, como base moral, inclusive para a igreja. E por que isso? Porque a base moral, meus irmãos, a base da lei moral de Deus, ela é imutável, ela não muda. Então ela foi apresentada ali para Israel no monte, Êxodo 20, e essa mesma lei moral veio para o reino de Deus, mas ela foi aperfeiçoada. Então percebam que essa lei que nós estamos vivendo como servos de Deus, ela
toma os princípios morais da lei de Moisés e aplica no reino de Deus, só de uma forma potencializada, mas conforme nós entendemos, acompanhada de quê? Acompanhada de misericórdia. Por exemplo, na lei de Moisés, se alguém matasse, exceto se fosse por acidente, essa pessoa que cometeu um homicídio deveria ser morta. Já nas leis do reino de Deus, mesmo que uma pessoa cometa um homicídio e ela se arrepender, ela pode e normalmente ela consegue o perdão diante de Deus. Uma pessoa que comete um assassinato, ela tem que pagar perante a lei dos homens, sim, claro. Mas perante Deus, se ela se arrepender, se ela realmente tiver um coração contrito e arrependido diante de Deus e pedir perdão e buscar o perdão, essa pessoa é perdoada por Deus. Então percebam que o nível da exigência na lei de Cristo aumentou, porém agora nós temos tanto a aplicação da misericórdia de Deus quanto a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar no cumprimento dessas leis mais difíceis. Porém, nós temos a ajuda do grande Consolador. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do Decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Essa sombra que o comentarista menciona aqui, meus irmãos, está basicamente ligada àquilo que eu comentei com os irmãos em relação ao Antigo Testamento, apontar para a vida de Cristo. Por exemplo, as leis cerimoniais ali de Israel, aquelas leis que regiam os sacrifícios, que regiam o modo como os sacerdotes se relacionavam com Deus ali no Santo dos Santos, no lugar santíssimo e tal, no lugar santo e no lugar santíssimo, tudo aquilo era sombra, ou seja, era uma representação do que é que Cristo viria fazer por nós depois, quando ele viesse encarnado. Então, a sombra que o comentarista menciona, na realidade, deveria estar relacionada justamente àquela representação que a lei fazia da pessoa e da obra de Cristo. E assim, a lei e aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento apontavam para Cristo. Já que quando Cristo veio, tudo aquilo que era sombra, tudo aquilo que apontava para ele, meio que deixou de ter um valor determinante. Por quê? Porque o Cristo, a vida de Cristo, o ministério de Cristo era o cumprimento de tudo aquilo que estava sendo anunciado no Antigo Testamento. Ou seja, tudo aquilo que estava anunciado se cumpriu em Cristo. E esse cumprimento marcou o início de uma nova era, de uma nova aliança, e é justamente a aliança que nós estamos vivendo hoje. Nós somos hoje cristãos da nova aliança. Não estamos mais sujeitos à lei de Moisés, não estamos mais sujeitos aos ditames do Antigo Testamento, mas nós vivemos hoje uma nova aliança, novidade de vida, debaixo da lei de Cristo Jesus, debaixo da lei do reino de Deus. E conforme o comentarista mencionou, Cristo veio para concretizar, tornar real, tornar concreto tudo aquilo que acerca dele estava mencionado, estava profetizado no Antigo Testamento. Chegamos ao tópico 2, a letra da lei, a verdade do Espírito. Subtópico 1, o que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto, ou seja, Antigo Testamento. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos capítulo 7, versículos do 7 ao 25. Na realidade, meus irmãos, a lei de Moisés, conforme nós veremos, é uma lei que veio nos mostrar que nós somos pecadores. A lei de Moisés, ela veio nos evidenciar de que somos pecadores. E justamente esta lei se revela na questão das proibições. E o que significa as proibições, irmãos? Significa justamente aquilo que o povo estava acostumado a fazer e que era contrário à vontade de Deus. Então, quando lemos na Bíblia, não matarás, significa o quê? Que a morte era uma prática comum para aqueles que não serviam a Deus. Não adulterarás, significa que o adultério era uma prática comum. Não mentirás, enfim, não roubarás. Todos os mandamentos que são proibições, eles revelam para nós
a nossa natureza pecaminosa. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o campo, não cobiçarás o boi. Então, a lei, justamente, as leis de proibição, elas vêm nos mostrar a natureza caída, que é a natureza humana. E é isso que Paulo chama de a letra da lei. Em suma, dominado pela fraqueza da carne sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Como assim, meus irmãos? O que nós podemos entender disso que o comentarista mencionou? Em suma, dominado pela fraqueza da carne sem força. Os mandamentos da lei de Moisés eram os mandamentos e o conceito era o seguinte: de toda a lei de Moisés, se você transgredisse, se você desobedecesse a um dos mandamentos, você era culpado de todos os outros. Ou seja, se alguém desobedecesse um dos mandamentos da lei, já estaria condenado. E aqui é importante nós mencionarmos, meus irmãos, que humanamente falando, era impossível uma pessoa cumprir toda a lei de Moisés. A única pessoa que conseguiu fazer isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele recebeu a ajuda do Espírito Santo na sua vida. Ele foi o Cordeiro imaculado, sem pecado. Conforme nós dissemos, afirmamos no tópico 1, Cristo veio e cumpriu toda a lei. Ele foi o único. Agora, todos nós que herdamos o pecado original, que temos o mal dentro de nós, nenhum de nós conseguiria cumprir a lei de Moisés na risca, na íntegra. Então, quando nós desobedecemos um dos pontos da lei, nós somos culpados de toda a lei. Por isso, como o comentarista menciona aqui, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir a totalidade dos mandamentos ali deixados por Moisés. Não conseguimos, irmãos. Não conseguimos. Porque se nós conseguíssemos cumprir todos os mandamentos, não precisaria de Cristo vir, não precisaria de um Salvador. Então a lei de Moisés foi dada para nos mostrar que nós somos miseráveis pecadores. A lei de Moisés veio nos dizer, olha, está proibindo o adultério porque a tendência do homem é adulterar. Está proibido a morte, o homicídio, porque a tendência do homem é matar. Está proibido a cobiça, porque no coração do homem a cobiça domina. Então, meus irmãos, a lei de Moisés veio nos mostrar tão somente o quão pecaminosos nós somos. E humanamente falando, conforme eu já mencionei algumas vezes, é impossível algum de nós conseguir cumprir toda a lei de Moisés. Justamente por causa do pecado que domina o coração do homem. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se, conforme nós acabamos de mencionar. Nesse sentido, ela serviu como paidagogos, do grego, isto é, de pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Como assim a lei foi um guia que nos levou a Cristo? Meus irmãos, com a impossibilidade, ou seja, pelo fato de nós não conseguirmos, pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio mérito, alcançar uma vida de retidão diante de Deus, ou seja, nós não conseguimos, por nós mesmos, viver uma vida sem pecado. Nós não conseguimos. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não conseguimos viver sem pecado. Nós não conseguimos viver sem pecar. E isso nos leva a entender que pelas nossas próprias forças nós não conseguiríamos a salvação. Isso, mais uma vez, traduz no quê? Nós precisamos da ajuda de alguém. E quem é que pode nos ajudar? Cristo Jesus. Cristo Jesus cumpriu todas as ordenanças da lei. Cristo Jesus se ofereceu no nosso lugar como um cordeiro imaculado, ou seja, Cristo nunca pecou. Em toda a sua vida, a Bíblia menciona que Cristo nunca pecou e nunca se achou engano na sua boca. Cristo nunca mentiu, nunca enganou. Todas as suas ações, atitudes e intenções do coração foram totalmente puras diante de Deus. Até no momento da dúvida de Cristo, até no momento da angústia de Cristo ali no Getsêmani, nem aquela situação se constituiu em pecado. Então percebam, meus irmãos, Cristo foi o único que poderia nos ajudar, porque nós não temos condições próprias de alcançar a salvação, como a lei deixou muito clara para todos nós.
Um exemplo que revela esta função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Na realidade, os profetas do Antigo Testamento, eles justamente, a sua maior função no ministério profético era justamente exortar o povo a se voltar para o seu Deus. Essa é a maior, vamos dizer assim, a maior atividade de um profeta do Antigo Testamento era justamente essa, ser levantado por Deus para exortar o povo a que voltasse, a que se arrependesse e que retornasse para o seu Deus, deixasse a idolatria, deixasse a desobediência, deixasse, enfim, a feitiçaria e voltasse para o seu Deus. Por quê? Porque se eles permanecessem com aquela dureza de coração, o juízo de Deus viria sobre eles. E aqui, em relação ao que o comentarista pontuou, não vi uma ligação muito clara entre essa questão do profeta do Antigo Testamento, que tinha essa função de exortar o povo, com aquilo que Cristo fez. Mas tudo bem, seguindo. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. E se a lei, meus irmãos, já era difícil, por quê? Porque ela, conforme eu mencionei, revelava o pecado. Os religiosos da época transformaram este grupo de leis, esse conjunto de leis, em umas tradições que ficaram mais difíceis ainda. O Senhor Jesus Cristo chega a mencionar que os escribas estavam atando, amarrando nas costas das pessoas uns fardos tão grandes, tão pesados, só que eles mesmos não encostavam nesse fardo, ou seja, eles estabeleciam regras e mais regras, regras e mais regras para o povo seguir, que muitas vezes estavam tão longe, essas regras estavam tão longe da verdadeira palavra de Deus e eram nada mais do que tradição humana, e com isso tornavam a vida dos judeus mais difícil ainda no que diz respeito a servir a Deus. Esses escribas e fariseus carregavam o povo com regras, tradições e palavras, ou seja, aquele fardo gigantesco, que muitas vezes não tinha nada a ver com a genuína palavra de Deus. Subtópico 2, a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. A judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, tanto individuais quanto sociais. Aqui, meus irmãos, conforme nós já mencionamos, dos 3 aspectos da lei, o moral, o cerimonial e o judicial, somente o moral permaneceu, porque, conforme mencionamos, a lei moral é uma lei irrevogável. Deus estabeleceu os seus princípios morais desde lá da antiguidade e esses princípios morais permanecem em vigor até hoje. Por quê? Porque em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Então, como o comentarista mencionou, da perspectiva teológica, dessas 3 divisões que tinha a lei de Moisés, apenas a lei moral é a que permanece, vamos dizer assim, conforme eu mencionei. A lei do reino de Deus, ela se baseou na lei moral, nos aspectos morais da lei de Moisés, e pegando esses aspectos morais, Cristo os aperfeiçoou para a criação das leis do reino de Deus, as leis para o reino de Cristo. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito e que, por isso, seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente este falso entendimento. Meus irmãos, isso é aquilo que nós já comentamos. Não é possível um homem cumprir toda a lei. Porque se fosse possível, não seria necessária a vinda de Cristo para nos salvar. Então, é impossível um homem natural cumprir toda a lei. Por isso é que nós precisamos de um Salvador. Na realidade, não apenas por isso, mas também por isso, essa é uma das causas pelas quais nós precisamos de um Salvador, é que ninguém consegue salvar-se baseado nos seus próprios méritos. Nós precisamos de um Salvador e esse Salvador é Cristo Jesus. Alguém imaculado, que não tivesse pecado, que morresse em nosso lugar. E foi exatamente isso que Cristo fez por cada um de nós. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que, por isso, pôs fim ao sistema mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus,
Uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Vejam aqui, meus irmãos, que o comentarista menciona, né, que pôs fim ao sistema mosaico de lei. Ou seja, aquela lei de Moisés, composta, né, dos 3 aspectos, moral, o judicial e o sacerdotal, né, e o litúrgico, tudo isso caiu por terra e hoje nós já não estamos mais debaixo da lei de Moisés, e sim, nós estamos debaixo da lei de Cristo, que é muito mais exigente do que a lei de Moisés. Estou repetindo isso várias vezes, eu entendo, mas que isso fique muito claro para cada um dos irmãos, que o nível de exigência das leis de Cristo são muito maiores, as exigências, né, da lei de Cristo são muito maiores do que aquelas previstas na lei de Moisés. Mas nós temos uma vantagem, que é a ajuda do Consolador amado para nos auxiliar, né, na caminhada no dia a dia até Jerusalém Celestial. Subtópico 3, a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, as sombras, símbolos e profecias. Conforme mencionamos, todo o Antigo Testamento apontava para a vinda de Cristo, para a vida e ministério de Cristo, e quando ele veio, ele cumpriu cabalmente, ou seja, completamente, tudo aquilo que estava dito a seu respeito no Antigo Testamento. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, e por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo, conforme mencionamos. Cristo morreu no nosso lugar, nos dando condições de alcançarmos a salvação, que nada mais é do que nós recebermos a justificação da parte de Deus. Nós somos tornados justos através da obra vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. Em conformidade com este evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que significa isso? Significa o quê? Que a resposta, ou não a resposta, mas a recompensa, vamos dizer assim, pelo que diz a lei, é a morte. Porque, conforme eu mencionei, nenhum de nós consegue cumprir a lei completamente. Então, quem desobedece à lei, ele merece morrer. Então, a lei, ela traz morte, ela apresenta morte, o resultado dela é morte, porque, conforme o próprio comentarista mencionou na lição, ela veio nos mostrar a nossa situação pecaminosa, a nossa condição de pecador. E pelo que a Bíblia diz, o pecado gera a morte, ou seja, o pecado leva o pecador à morte. Por isso que então a letra mata. E quando menciona que o Espírito vivifica, é conforme eu mencionei para os irmãos. Debaixo da lei de Cristo, apesar de ser uma lei mais exigente, nós temos a ajuda do Espírito Santo para que está ao nosso lado na caminhada do dia a dia. Enquanto a letra mostra que nós somos um pecador, que traz morte, que traz condenação para a nossa vida, ao passo que a pessoa do Espírito Santo, ela nos mostra, o Espírito Santo, né, nos mostra que há uma solução, que há condição, que há realmente uma oportunidade de alcançar salvação, que há realmente uma oportunidade de se andar com Deus. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós recebemos vida, nós recebemos condição de vencer a carne. Aquilo que a lei aponta em nós como mal, que é o pecado que está em nós, quando nós andamos em Espírito, nós conseguimos vencer este pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós andamos em Espírito, nós conseguimos vencer essa concupiscência que nos empurra no sentido a pecarmos contra Deus. Então vejam, a presença do Espírito traz vida, traz vitória, traz triunfo na nossa caminhada quando nós andamos pelo Espírito. Já a letra da lei nos mostra a nossa condição pecaminosa. Mas se nós andarmos no Espírito, nós teremos vida, nós teremos vitória e nós agradaremos ao Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte. Conforme mencionamos, em Cristo temos vida. Na aula passada nós citamos isso, né? Em Cristo temos vida, porque a vida dele se manifesta em nós,
e a vida de Cristo se manifestando em nós através da presença do Espírito Santo e nós andando em Espírito, conseguimos agradar a Deus. E a letra da lei, conforme mencionei, ela vem apenas para nos mostrar que somos miseráveis pecadores. Quando fala não cobiçarás, ela está apontando para a cobiça que mora em nós. Não adulterarás, ela está apontando para o desejo, muitas vezes, que surge na cabeça, no coração de alguns, a respeito do adultério. E cobiçar e roubar, enfim, são todas coisas que habitam no coração do homem, né? No coração não, na natureza do homem, porém, quando nós andamos em Espírito, nós conseguimos vencer todas essas coisas e por isso que, conforme o comentarista mencionou, que a vida de Jesus, a presença de Jesus em nós gera vida e vida com abundância. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado de vida pelo Espírito. De palavras registradas em tábua de pedra para palavras gravadas no coração. Aqui o comentarista faz aquela divisão que eu mencionei para os irmãos, enquanto a lei de Moisés, ela julgava as pessoas através das suas ações, a lei de Cristo nos julga pelo que pensamos, pelas intenções do nosso coração. Então houve essa transformação. Uma transformação daquilo que era simplesmente externo para algo que vem no interior, no âmago da nossa vida. Por quê? O Senhor Jesus Cristo está olhando para dentro do nosso coração. Porque as nossas ações, as nossas atitudes, meus irmãos, elas refletem tão somente o que está dentro do nosso coração. Então não seremos julgados apenas pelas nossas atitudes, seremos julgados também pelas intenções do nosso coração. Então vemos aí essa grande diferença. Enquanto a lei preconizava, ou a lei valorizava as ações externas, a lei de Moisés, a lei de Cristo valoriza o que está dentro do coração, porque é isso que o que Cristo está olhando, para dentro do nosso coração, olhando as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas vontades e tudo mais que aquilo que rege, né, a nossa tomada de decisão. Mais uma vez falando, aquele que está em espírito consegue vencer a natureza pecaminosa. E em relação a isso que o comentarista mencionou, da diferença entre as letras gravadas nas tábuas de pedra da lei de Moisés, em relação a nós, quando as leis são cravadas no nosso coração, é justamente o trabalhar do Espírito Santo, meus irmãos, que temos repetido durante muitas e muitas aulas, que o Espírito Santo vem e vivifica a palavra de Deus e através dessa vivificação, nada mais é do que simbolicamente, metaforicamente, essa questão de gravar as palavras de Deus no nosso coração, escrever literalmente a palavra de Deus no nosso coração, ou seja, no nosso centro, vamos dizer assim, na área central de tomada de decisão, o que nós encontramos? A palavra de Deus. Todas as decisões que nós vamos tomar, elas precisam ser orientadas através do que a Bíblia Sagrada diz. E quando nós cravamos essa palavra no nosso coração, nós estamos querendo dizer, olha, nas minhas tomadas de decisão, aquilo que eu levo em consideração em primeiro momento é o que diz a palavra de Deus. Isso é o resumo, meus irmãos, do que é cravar a palavra de Deus no coração. É justamente usar a palavra de Deus como primeira opção quando vamos tomar alguma decisão nas nossas vidas. O que a palavra de Deus diz? Qual é a orientação do Espírito Santo através da palavra de Deus? E quando nós fazemos isso, nós estamos simbolicamente cravando a palavra de Deus no nosso coração, ou seja, não está mais exteriormente. Essa palavra de Deus está dentro de nós, vivificada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração, conforme mencionamos. Enchendo a palavra de Deus, o coração com a palavra de Deus, sendo vivificada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus passa a dominar, a dirigir a nossa vida. Subtópico 4, qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, a propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo que dinamiza a vida interior do cristão. Aqui, meus irmãos, conforme mencionamos lá atrás, o comentarista quer fazer uma ligação, da lei de Moisés ou da lei de Cristo como se fosse simplesmente um aperfeiçoamento da lei de Moisés. Como eu disse aos irmãos, eu considero que a lei de Cristo está totalmente dissociada, separada da lei de Moisés,
Porque a lei de Moisés, conforme a própria lição aponta, né, ela foi abolida pelo sacrifício de Cristo e hoje nós vivemos na lei de Cristo. E uma coisa muito importante que é necessário nós lembrarmos. Vocês se lembram que lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando teve aquela discussão entre Paulo e Barnabé junto com os judeus, ali, os convertidos judaizantes, onde eles queriam que o povo de Israel, o povo gentil, depois de que fosse salvo, também observasse a lei de Moisés. Vocês se lembram disso? Qual foi a decisão ali do concílio em Jerusalém? A decisão foi que os gentios não precisariam cumprir a lei de Moisés. Os gentios não deveriam seguir a lei de Moisés. Os gentios deveriam observar, se eu não me engano, 4 coisas. Se abster dos ídolos, da carne sufocada, da prostituição, eu não me lembro mais se tem alguma outra coisa. Se abster dos ídolos, da carne sufocada e da prostituição e se lembrar dos pobres. 4 situações. Ou seja, nenhuma dessas situações representa, teoricamente, a lei de Moisés. São regras de conduta, são regras morais, baseadas ali vamos dizer assim, podemos dizer que estavam baseadas na lei moral ali do Antigo Testamento. E é isso que os apóstolos ali de Jerusalém falaram para os gentios cumprirem. Então, queridos irmãos, olhando nesse sentido, nós não estamos seguindo a lei de Moisés. Nós estamos seguindo a lei de Cristo, que se baseou, repetindo, que se baseou em alguns pontos da lei moral ali de Êxodo 20, porém hoje nós não temos responsabilidade de seguir a lei de Moisés. Estamos seguindo a lei de Cristo. Fique muito claro isso para os irmãos. E isso tem um outro desdobramento. Vocês já viram aquele pessoal que tenta trazer coisas do Antigo Testamento para serem aplicadas na igreja. A Arca da Aliança, faz uma réplica da Arca da Aliança e coloca no púlpito para uma adoração. Faz a réplica do candelabro para coloca no púlpito. Pega o chofar para tocar durante os cultos. Meus irmãos, tudo isso está errado diante de Deus. Por quê? Porque nós não somos obrigados a seguir as ordenanças, as leis morais, as leis litúrgicas, as leis morais sim, morais sim no sentido nesse aperfeiçoamento que Cristo colocou. Mas as leis cerimoniais e as leis civis de Israel nós não podemos seguir. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, que fique isso muito claro. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, que observa alguns aspectos morais da lei de Moisés, mas são coisas completamente dissociadas, diferentes, separadas. Então, nesse versículo aqui, né, nessa passagem que o comentarista coloca aqui, pode trazer um pouco de confusão na cabeça de algumas pessoas. O que eu acho mais prudente? Deixar claro para a sua classe. A lei de Moisés é diferente, está dissociada da lei de Cristo. A lei de Cristo pegou alguns conceitos morais da lei de Moisés e os aperfeiçoou, e hoje nós estamos debaixo da lei de Cristo, tão somente debaixo da lei de Cristo. E isso é o que precisa ficar claro na mente de todos nós, justamente para não gerar confusão. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e, por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Mais uma vez, meus irmãos, o sentido da lei é a lei de Cristo, não é a lei de Moisés. Chegamos ao tópico 3, a justiça do reino de Deus. Subtópico 1, quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, 18 e 19 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Meus irmãos, esse versículo ali de Mateus, né, o versículo 19 de Mateus, tem causado um pouco de confusão na mente de algumas pessoas. Vamos fazer uma leitura, vamos fazer uma releitura desse mesmo versículo, Mateus 5,19, vamos ler na Nova Versão Transformadora. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento
e ensinar outros a fazer o mesmo, ou seja, ensinar outros a desobedecer esse mandamento, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Vejam que nessa nova versão transformadora há um entendimento melhor no que diz respeito quando comparamos com a Almeida Revista e Corrigida, que é a versão que nós estamos acostumados a ler. Na Almeida Revista e Corrigida, pode nos parecer que aquele que desobedece os mandamentos, desobedece o mandamento e ensina outros a obedecer, nos dá a entender que ele, conforme a palavra menciona, será menor no reino dos céus. Pode dar o entendimento a alguém que mesmo essa pessoa na desobediência, ela ainda, mesmo sendo menor no reino dos céus, ela será salva. Porém, meus irmãos, essa interpretação não faz sentido, porque se o reino de Deus prega a obediência, como que alguém que desobedece o mandamento de Deus e ainda ensina outras pessoas a desobedecerem esse próprio mandamento, como é que essa pessoa pode ser salva? Então, o próprio John Wesley, naquele livro que eu mostrei para vocês, o Sermão do Monte, que ele escreve, ele acredita, e eu concordo com ele, que esse texto da Bíblia está dizendo, esse menor no reino dos céus é justamente alguém que não vai conseguir a salvação. Essa posição é defendida por alguns teólogos, inclusive esse John Wesley, conforme eu mencionei, escreveu nesse livro, que aqueles que desobedecem ao mandamento e ensinam outros a desobedecer esse mesmo mandamento, eles não vão alcançar a salvação. Por quê? Porque o reino de Deus é baseado na obediência. Quem desobedece o mandamento está entrando em pecado, e quem comete pecado e não se arrepende, e não se conserta, não consegue ser salvo, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então esse versículo 19, ele causa em nós uma certa dúvida. Como assim desobedecer e ainda é menor no reino dos céus? Não, mas esse menor aí significa que a pessoa não será salva. Inclusive Champlin, no seu comentário bíblico, cita alguma coisa nesse sentido, mas ele, no comentário desse versículo 19, ele chega a citar que tem alguns comentaristas, que alguns teólogos que citam até nesse menor do reino dos céus, eles fazem a comparação até entre céu e inferno. Realmente indo ao encontro do que John Wesley defende, e eu concordo com ele, de que esse menor no reino dos céus, por causa da sua desobediência, é alguém que não alcançou a salvação. Então percebam, bastante cuidado com a interpretação desse versículo, que isso pode causar confusão na cabeça dos seus alunos. E a explicação para ele é essa que eu estou apresentando para você, que esse menor no reino dos céus, por essa pessoa estar em desobediência aos mandamentos de Deus, ela não alcançará a salvação. Assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Realmente, meus irmãos, nós devemos cumprir e ensinar exatamente o que Esdras tinha assentado no seu coração. Esdras tinha assentado no seu coração estudar a palavra, cumprir a palavra e ensinar a palavra. Ele primeiro precisava entender a palavra, estudar. Depois ele ia cumprir a palavra, colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Em terceiro lugar, ia ensinar a palavra baseado naquilo que ele próprio aprendeu e aquilo que ele próprio praticava. Então essa deve ser, vamos dizer assim, deve ser o objetivo de vida a todos nós que ministramos a palavra de Deus. Primeiro conhecer, depois praticar e depois, em terceiro lugar, ensinar. Aquele livro que eu mencionei para os irmãos, o Ensinando para Transformar Vidas, o pastor Howard Hendricks diz exatamente isso, que o primeiro aprendizado tem que acontecer em nós, a transformação precisa acontecer em nós. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ser transformados pela palavra e a partir daí nós estamos aptos a ensinar essa palavra que primeiro nos transformou. Exatamente isso que deve, essas questões que devem nos nortear, ou seja, que devem dirigir a nossa vida como alguém que ensina a palavra de Deus. Primeiro aprender, depois praticar e, por fim, ensinar. Ensinar aquilo que eu aprendi e estou praticando. E se eu aprendi e estou praticando, significa que esse aprendizado e essa prática está transformando a minha vida. Sobre o tópico 2, a justiça do reino de Deus.
A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei e obra, binômios são duas coisas que vêm juntas, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. No Novo Testamento há exemplos a esse respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem, o fariseu que por meio da sua justiça própria achava-se melhor que o publicano, o sacerdote e o levita que, firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. Meus irmãos, conforme comentado, conforme mencionamos, essa questão da lei está baseada nas ações das pessoas, acabou gerando vamos dizer assim, sendo interpretada por muitos judeus de uma forma legalista. Não, eu vou obedecer essas leis e o fato de obedecer esses mandamentos de Deus vai me tornar melhor. Isso nada mais é do que a junção do legalismo com o orgulho. Alguém que, por simplesmente, entre aspas, obedecer às leis, ele se acha melhor do que outras pessoas. E isso está completamente fora daquilo que a Bíblia, o Novo Testamento, nos ensina, meus irmãos. A Bíblia nos diz que quando vemos alguém cair, nós devemos nos preocupar para que nós não caiamos juntos. E nós não somos melhores do que ninguém. Se a graça de Deus não estiver em nós, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. O próprio Cristo disse que sem Ele nós nada podemos fazer. Então, queridos, não há por que nós nos ensoberbecermos, quer tenhamos algum tipo de dom diferenciado em relação a outra pessoa, esse dom foi recebido de Deus. E aqui, voltando ao texto, as leis ali do Antigo Testamento, muitas vezes a culpa não era da lei, a culpa era do homem, que pegava essa questão da obrigatoriedade da lei e ele realizava ou obedecia aquela lei, principalmente para as pessoas verem. Vocês se lembram do que o Senhor Jesus Cristo falou ali dos escribas e fariseus que faziam as coisas todas para serem vistos pelos homens? Então, se essa prática estava enraizada nos religiosos, provavelmente também estava enraizada em todas as pessoas faziam as coisas para serem vistas pelos homens, para terem uma aparência de serem justas. Só que isso, diante do Senhor, não tem valor nenhum, porque a própria Bíblia mesmo fala que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E isso é soberba, isso era exaltação. E os israelitas foram muito humilhados por conta disso, principalmente por conta da sua desobediência aos mandamentos de Deus, a sua autossuficiência. Aquela história, A pessoa começa a prosperar por causa da bênção de Deus, começa a prosperar, começa a crescer, começa a ter recursos, enfim, começa a ter tudo, e chega um momento que a pessoa se esquece de que foi o Senhor que deu tudo aquilo para ela, que é por causa do Senhor que a pessoa prosperou, e a pessoa começa a achar que é por conta de si própria, pela sua justiça, pela sua capacidade, pela sua beleza, enfim, por alguma coisa que está nela. E Deus diz que não dá honra dele a ninguém. E uma pessoa que entra por esse caminho, segundo o Salomão escreveu ali no Provérbios, que a soberba precede, ou seja, vem antes da ruína. Ou seja, aquela pessoa que se ensoberbece, logo ela vai cair, logo a ruína vai chegar na vida dela. Então, queridos irmãos, todas essas pessoas que se ensoberbecem por conta de alguma coisa, essas pessoas estão fadadas a que algum problema grande vai chegar na vida dela. Porque a ruína, ela vem depois da soberba. Quando alguém se ensoberbece, logo a ruína chega na vida dessa pessoa, para que essa pessoa entenda e aprenda que a glória, a honra e o poder são unicamente do nosso Deus. Nós não somos nada por nós mesmos, nós não temos nada do que é nosso, nós não podemos nada sem a ajuda de Deus. Tudo aquilo que está em nós, tudo aquilo que Deus depositou nas nossas mãos é dele. E ele nos colocou em nós para que nós administremos, ou seja, nada é nosso, tudo é Deus, tudo é para Deus e a honra e a glória é para o Senhor nosso Deus. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Essa justiça interior, meus irmãos, que o comentarista menciona aqui, é aquela justiça, na realidade é a presença de Deus. Não há outra explicação. É a presença do Espírito Santo aqui dentro de nós, acompanhado por uma grande vida de leitura e estudo da palavra de Deus,
é o que acaba gerando em nós atos de justiça. Por que nós somos justos? Por que nós tentamos agir com justiça, tentamos agir com retidão, tentamos agir, da forma correta? Justamente porque o Espírito Santo está vivificando a palavra de Deus dentro do nosso coração. Quando nós nos esquecemos de Deus, quando nós nos esquecemos da palavra de Deus, meus irmãos, quando nós não deixamos que o Espírito Santo vivifique a palavra em nós, nós pecamos. Por quê? Porque quem tira os olhos de Deus, quem tira os olhos da palavra de Deus, quem não dá mais ouvidos à voz do Espírito Santo, vai ouvir a sua carne. Agora há pouco eu mencionei que aqueles que andam em espírito conseguem vencer as concupiscências da carne. Mas aquele que está na carne, meus irmãos, aquele que esquece de Deus, aquele que não dá mais ouvidos ao Espírito Santo, essa pessoa está na carne. E uma pessoa na carne, ela vai obedecer às inclinações do seu coração. E as inclinações do coração humano, elas são pecaminosas. O que eu quero dizer com isso? Todo o ato de justiça que nós praticamos, tudo aquilo de bom que nós fazemos, tudo isso é motivado pela vivificação da palavra de Deus pelo Espírito Santo no nosso coração. Porque se depender de nós só pecamos. Se depender do nosso homem carnal, nós só fazemos o mal. Então, o ato de justiça que nós praticamos, enfim, tudo aquilo que nós praticamos que é bom, tudo isso é motivado, meus irmãos, pela ação da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo dentro do nosso coração, nos ajudando, nos impulsionando, nos auxiliando a que nós desenvolvamos uma vida que agrade a Deus. Por isso que as nossas atitudes, elas devem refletir o que está dentro do nosso coração. Antigamente, tentava-se reprimir o exterior da pessoa. Aquelas regras que nós aquelas regras que nós víamos nas igrejas a respeito de tantas coisas, regras de comportamento, regras externas. Mas essas regras externas, elas não conseguem mudar o interior. O que muda o interior é justamente a palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus com unção, a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, que faz com que a pessoa mude de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas notem, eu não estou falando contra os bons costumes, eu não estou pregando contra os bons costumes. Entendam isso. Nós entendemos que os nossos pais na fé, os pastores que vieram lá de trás, nos deixaram o legado de bons costumes, nos deixaram um legado vamos dizer assim, de boas práticas, nos deixaram um legado de combater algumas situações que eram complicadíssimas, por exemplo, a respeito do pudor de roupas, pudor no que diz respeito a mostrar, enfim, vocês entendem, né? Eu não estou pregando, não estou ensinando contra isso. Percebam bem isso. O que eu estou dizendo é assim, é que muitas vezes tentava-se proibir muita coisa do lado de fora, só que se esquecer de trabalhar do lado de dentro. E o que importa realmente, meus irmãos, é nós trabalharmos do lado de dentro. Vocês se lembram do que eu estou falando? Do que eu falei há pouco? Cristo, ele não vai julgar simplesmente as nossas ações. Cristo vai julgar a intenção do coração. Então percebam, mesmo que uma mulher não use minissaia, mas se no seu coração ela tiver vontade de usar minissaia e só não usa porque senão ela vai ser disciplinada na igreja, na realidade, como que ela vai se apresentar diante de Cristo? Ah, Senhor, eu não usei a minissaia, mas eu queria usar. Ela vai ser julgada pelo seu desejo. Aí vai o outro e não adultera porque senão ele vai ser disciplinado na igreja. Ah, não adulterou, mas dentro do coração adulterou. Ele vai ser julgado por não ter adulterado? Não, ele vai ser julgado pelo desejo de adultério que estava dentro do seu coração e não foi combatido. Então percebam, meus irmãos, que nós temos, o principal é nós trabalharmos no interno da pessoa. O principal é nós trabalharmos na ministração da palavra com unção, enfim, encher o coração e a mente das pessoas com a boa palavra de Deus com unção. E a partir daí a palavra faz uma transformação de dentro para fora. A palavra transforma a vida das pessoas e a partir daí a pessoa vai começar a se vestir com pudor, a partir daí a pessoa vai parar de mentir, a pessoa vai parar de trapacear, vai ter ato de justiça. Por quê? Porque a mudança, a transformação está vindo de dentro para fora. E essa é a verdadeira transformação. Não adianta nós tentarmos transformar alguém de fora para dentro. A transformação verdadeira acontece de dentro para fora na vida de todos nós. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus
aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa e assim entrar no reino de Deus. Aqui, meus irmãos, finalizando a lição, justamente o que eu comentei, os escribas e fariseus, eles se preocupavam em ter uma ação, uma atitude, uma casca externa que demonstrasse uma certa piedade, só que o coração estava cheio de imundícia, como disse o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Só que nós, como cristãos, precisamos primar, precisamos dar ênfase a uma transformação interior, através, conforme eu mencionei, de encher o coração com a palavra de Deus, encher a vida com o Espírito Santo, aprofundar a comunhão com o Espírito Santo, para que ele justamente venha vivificar esta palavra e através dessa vivificação ele venha transformar as nossas vidas. Queridos, muito obrigado pela sua presença até aqui conosco. Vamos então para a conclusão. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista. Porém, soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e, aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, então, pela sua companhia, pelo seu apoio, pela sua oração, por tudo quanto cada irmão tem feito pelo nosso humilde trabalho. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos para comentar a lição de número 4. Graça e paz, que Deus os abençoe.